Lá estamos começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau, canal da Câmara de Vereadores, mais um programa TVL Comunidade. Hoje nós vamos começar falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começa já a partir do próximo dia 22. Nós convidamos a Ivonete dos Santos, que é a gerente da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Saúde, para participar. Tudo bem, Ivonete? Tudo bom. Estamos aqui mais uma vez, mais um ano, para falar sobre a campanha da vacinação contra a gripe. Mal terminou agora e ainda está acontecendo a campanha do HPV, né, Ivonete? Já vai começar da gripe logo, né? A Vigilância Epidemiológica esse ano tem trabalhado direto, né? Porque olha, né? O adiamento dessa campanha, porque o Ministério mandou os cartazes, mandou tudo para nós, a nota técnica, iniciando dia 14. Era para começar dia 14, Isso, né? Só que, Rodrigo, os insumos não chegaram no estado ainda para nós, né? Tipo agulhas e seringas, né? Então, o Ministério daí resolveu o quê? Adiar para o dia 22, tá? Inclusive também tem aquele feriado da Páscoa, né, e do dia 21, então nós praticamente iríamos perder 4 dias de vacinação, então foi até pensando bem bom sendo esse adiamento daí, né? Então, a partir do dia 22, né, a campanha na rede pública de saúde. Na particular, alguns hospitais e clínicas especializadas já estão, né, oferecendo, né? Já iniciaram. Tem que pagar, né? Isso, tem que pagar, né? Já iniciaram no mês de março, né? Eles já receberam. Aí a mesma vacina que o Ministério está repassando para as vigilâncias, né? E já estão fazendo, né? E a procura está sendo grande, Ivonete? Bastante. Nas particulares? Já? Bastante. O município de Blumenau sempre tem vacinado bastante dessa rede privada, né? Então, isso é muito bom também, né? Porque sabendo que quanto mais número de população está imunizada, melhor para nós. O que está previsto para esse ano, Ivonete, na campanha aí na rede pública, né? Sempre tem os grupos prioritários que as pessoas têm acompanhado nas últimas campanhas, né? Tem, né? O diferencial dessa campanha, o Ministério ampliou a faixa etária para criança. Até o ano passado era de 6 meses a 2 anos e agora é de 6 meses até completar 5 aninhos. Essa é a principal novidade, a principal ampliação para crianças. Para crianças. A partir de 6 meses... Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode ter completado 5 anos. Não pode ter completado 5 anos. Então ainda não é para todos, né? Não é para todo mundo a vacina. Ainda tem os grupos prioritários nesse ano, né? Isso, Rodrigo, né? Continua aqueles grupos, tá? Gestante, puérperas, pessoas com acima de... Puérperas são o quê? Puérperas, Rodrigo, aquela mulher que teve o neném e no período de 45 dias pós o parto, ela tem o direito de ganhar, porque ela não é mais gestante, né? Mas ela é susceptível a uma série de doenças, então ela ganha também, né? O ano passado que foi essa novidade, né? Certo. Pessoas de doentes crônicos vão ganhar todos, tá? E os pacientes privados de liberdade, que a gente tem que fazer nos presídios, nosso presídio aqui em Blumenau, daí, né? Trabalhadores da saúde também ganham, porque eles estão muito mais susceptíveis, né? E os doentes crônicos. Idosos também, né? Idosos acima de 60, todos eles ganham, Todos né? idosos que já há bastante tempo já têm esse direito também, né? Isso. E, Rodrigo, assim, é interessante que Blumenau, os idosos são os primeiros a procurar realmente, porque eles sabem agora que o efeito é extremamente bom, a vacina é extremamente eficaz, diminui o número de internações, então eles sabem dessa valia realmente. E quanto mais cedo, melhor a resposta imunológica do teu organismo, né, Rodrigo? Bom, quais são as preocupações, né, as orientações também a respeito da gripe? Essa vacina que vai ser oferecida a partir do dia 22, ela protege também contra a chamada gripe A, que mais preocupa todo mundo, Ivonete? Isso, a vacina, ela é trivalente, por isso ela vem com 3 cepas diferenciadas, que seria a influenza sazonal, né, que seria a gripe que vocês... tradicional? Isso, que vocês consideram, né, H1N1, tá, e H3N2. Né, então ela vem com essas 3, as pessoas que tomam estão imunizadas dessas 3 gripes realmente que estão circulando aqui, né? E quem tomou ano passado, hoje já não tem mais efeito a vacina? Não, por isso mesmo tem que ser feito todo ano, Rodrigo, porque assim, a proteção dela, ela faz uma proteção, um pico extremamente excelente, né? Mas depois vem caindo essa imunidade, essa proteção. Então, quem tomou, nós que tomamos no ano passado, praticamente a gente não está protegido. Vamos ter que todo mundo tomar de novo esse ano. E qual é o percentual de proteção da vacina, Ivonete? Ela tem uma eficácia boa, tá? Né? O HPV tem uma eficácia alta, né, Rodrigo? Em torno de 95%. A vacina baixa um pouco, é em torno de 90%
a 88%, mas é uma eficácia extremamente alta também, né? Tem alguma contraindicação para essa vacina da gripe que começa a ser oferecida agora na Tem, República? a contraindicação dela é quem é susceptível à alergia ao ovo, tá? Porque, né, ela é feita com ovos selecionados, então quem tem alergia ao ovo realmente não pode tomar a vacina. Né? Bom, aqui em Blumenau, quantas pessoas que vocês imaginam que devem tomar, né, nesses grupos prioritários que estão definidos, Ivonete? A gente recebeu o quantitativo ano passado de vacinas, Rodrigo, em torno de 72 mil doses. Né? Como foi ampliada a faixa etária dessas crianças agora até 5 anos, provavelmente a gente deve receber um quantitativo a mais, e a gente tem uma reserva técnica também. Por quê? Como é transporte, né, a gente tem 57 unidades que tem sala de vacina no município. Em todos os bairros pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, então a gente tem uma reserva técnica que o Ministério determina para nós, que ele dá para nós, que é em torno de 3 mil doses, né? Então vai chegar, você acredita que com as crianças também a 100 mil vacinados aí na rede pública? Não chega a isso? Não chega a isso. Né? O máximo de doses que a gente deve estar recebendo esse ano provavelmente é em torno de 77, 78 mil doses de vacina. Mas de todos os públicos-alvo, Ivonete, quanto é que idade de pessoas que devem ser vacinadas, que devem procurar essa vacina na rede pública? É esse quantitativo. Dessa quantidade de doses mesmo que o Ministério Público isso manda mesmo, pra cá. né? Porque assim, Rodrigo, o paciente crônico, tá, ele entra numa faixa, porque o Ministério determina que a gente tenha que vacinar 80% dessa faixa etária prioritária, que eles dizem, que é aquela que eu já tinha repetido para você. Crianças, pessoas acima de 60, gestantes, trabalhador de saúde, puérperas, né? Seria essa faixa. O idoso não entra nessa meta dos 80%. O idoso não, perdão, os pacientes crônicos. Mas nós temos um número bastante de pacientes crônicos, né? Porque entra todas as doenças crônicas, né? Então é um número bastante elevado, tá? Mas deve chegar em torno de uns 78 mil, né? Dessas pessoas no município de Blumenau imunizadas pela vacina. Cerca de 80 mil pessoas, então, quase vacinadas, né? Eu falei que Ministério Público, né? Não tem nada a ver com o Ministério Público, é o Ministério da Saúde, Ministério né? da Saúde, tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, é só procurar o posto de saúde? Existe alguma orientação até para os doentes crônicos também? Há alguma diferença ou não, Ivonete? Os doentes crônicos, Rodrigo, que no ano passado, até esse ano, descobriram que tem uma doença crônica, ele leva a sua receita lá no posto onde tem a sala de vacina mais próximo da sua residência, ele vai ganhar vacina esse ano e a partir do ano que vem não precisa mais levar porque já entra no cadastro, né, desse posto. No dia D, Rodrigo, que vai ser no dia 26 de abril, tá? A campanha começa dia 22, que é numa segunda, isso. E dia 26, no sábado, já tem o dia D. Isso mesmo, Rodrigo. Então, para a população ficar atenta, que do dia 22 até o dia 25, só vai ter a vacina nos postos onde tem sala de vacina credenciada pelo Ministério da Saúde. No dia D, todos os postos do município de Blumenau da Saúde vão ter a vacina, todos. Inclusive aqueles que não têm sala de vacina, né? Então, se ele mora em algum local que durante a semana não tem sala de vacina, ele pode ir no sábado lá que ele vai ganhar sua vacina no seu local mais próximo de residência. No dia 26, então, de abril, o pessoal já anota na agenda aí para ir se programando, né? Isso, que é o dia D daí. E vai até quando a campanha, Ivonete? Até o dia 9 de maio. Até o dia 9 de maio. Acredita-se em prorrogação? É bem provável? Na realidade, Rodrigo, como o Blumenau sempre alcançou a meta do Ministério da Saúde... A meta que é 80%? É 80%? Tá? Né? Como o Blumenau também foi o primeiro município do estado que alcançou a meta do HPV, tá? Que é de 80%, né? Eles não prorrogam muito não, tá? Eles podem prorrogar dependendo que algumas cidades da nossa região não tenham atingido a meta, como o vírus é circulante, não tem barreiras, não tem divisas, né? Eles podem ampliar um pouquinho, mas por enquanto essa meta dia 9 de maio termina. Ivonete, quais são os números da gripe aí nos últimos anos aqui em Blumenau, principalmente quando veio aí o H1N1 que mais causou medo à população, né? Mesmo, né? Nós tivemos muito óbito, né? Principalmente em 2012, né? Nós tivemos 11 óbitos aqui em Blumenau, tá? Foi extremamente sério, né? Todos pelo H1N1? Todos pelo H1N1, né? Todos, né? O ano passado nós tivemos em torno de 12 pessoas contaminadas, tá? 4 pelo H3N2, que esse vírus da H3N2 está circulante nos Estados Unidos. Certo. Né? Por isso eles incluem a cepa na vacina, porque o Brasil vai muito para lá, né? Então vai e volta, faz aquele... e traz né, o vírus para nós aqui, tá? E nós tivemos o outro número em torno de, né, pelo H1N1. Mas no ano passado, Rodrigo, nós tivemos 2 casos só, 2 óbitos só.
Tá? Justamente um era uma pessoa crônica que deveria ter tomado a vacina, não tomou, tá? E o outro era um paciente de 42 anos que, né, não tinha direito, não era contemplado pelo Ministério da Saúde a vacina e veio, infelizmente, a óbito. Né? E para esse ano existe uma preocupação com a volta de mais casos de gripe? O que se prevê também para esse ano, já que em 2012 foi o caso mais grave, os casos mais graves, né, Ivonete? Foi. Olha, Rodrigo, o Ministério chama muita atenção nós, né? Onde ele coloca assim, né? Sempre a prevenção. Porque no calor, Rodrigo, você não vê ninguém lavar suas mãozinhas com seu álcool gel, né? Você está contaminando onde você toca a mão. A mão é o maior meio de transmissão nosso, tá? Do vírus, né? Então, o povo esquece daí. Quando vem o óbito, que a gente vai e divulga para vocês nos meios de imprensa, daí todo mundo começa tudo de novo, né, Rodrigo? Então, assim, sempre que a gente tem que ficar atento, tá? É a higienização. Não tem o que fazer com a gripe, né? Então, o Ministério está preocupado realmente, tá? Principalmente com a nossa região, que ele acha que vai ser muito frio, tá? E você sabe, né, sempre falei para vocês o comportamento do vírus, que ele gosta do quê? Frio e umidade. Né? Por enquanto, como está assim agora o tempo, está tranquilo, né? Tranquilo. Está dando calor ainda, mas se esfriar... Isso, é. Tem internadas, a gente tem internadas, né, com suspeitas de gripe nos nossos 3 hospitais, mas hoje, em Blumenau, o município não conta com nenhum caso positivo ainda em 2014. Então, a prevenção é o melhor caminho, até porque a vacina, ela protege em torno de 90%, não é 100% garantido que você não vai ficar gripado, né? Nenhuma vacina protege 100%, né, Rodrigo? Como nenhum medicamento também vai te proteger em 100%, né? Então ela tem, mas ela tem uma eficácia extremamente boa, né? Alta. Além de lavar as mãos, o que mais, Ivonete, de dicas para a população? Né? Você está resfriado, tá? Você está espirrando, tá? Cubra né? Na hora que você espirrar com um lenço, tá? um papel descartável. Se não tem, cubra com a sua mão imediatamente e lave essa mão, tá? Né? Porque daqui a pouco você está cumprimentando seu amigo, onde você está transmitindo, né? Evitar locais extremamente fechados, né, Rodrigo, tá? Quanto mais o ambiente é arejado, melhor aquele vírus não vai ficar realmente ali, né? Então, essas realmente são o que o Ministério coloca para nós, né? Essenciais, né? Essenciais, né? Bom, e tendo algum sintoma de gripe, né? Procurar o médico, procurar o hospital, o posto de saúde, né, Ivonete? Principalmente, Rodrigo, com febre abrupta, que a gente chama. Aquela febre, agora o Rodrigo está bem, daqui a pouco o Rodrigo está com uma febre alta. Isso é um dos sintomas bem característicos da H1N1. Depois é que começam os outros sintomas, né? A dispneia, que seria a falta de ar, né? Para a população entender, né? Mas isso o vírus já está alojado dentro do teu organismo, quando vê esse sintoma. Mas a febre, ela é característica do H1N1. E aí fica mais difícil de tratar, né? Se demora muito para procurar o hospital, o médico, né? Ivonete, obrigado pela sua participação. Dia 22, então, já anote na sua agenda aí, né? Começa a campanha de vacinação contra a gripe na rede pública de saúde. A doutora Ivonete dos Santos, a nossa convidada aqui. Um abraço, Ivonete. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Ivonete dos Santos, que é a gerente da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Saúde de Blumenau. Intervalo já. A gente volta na sequência aqui do TVL Comunidade para falar sobre internet, informática, aplicativos aqui na cidade, em todo o Brasil. Nós vamos conversar com um programador de computador daqui a pouquinho, que tem uma história para contar também aqui da nossa cidade sobre informática e aplicativos. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau, o canal do Poder Legislativo aqui da cidade. A gente foi para o intervalo aí rapidinho, já estamos de volta, né? E lembrando que você pode ver aqui o Comunidade também pela internet. É só entrar lá no site da Câmara de Vereadores, que é o www.câmarablu.sc.gov.br. Qualquer hora do dia você pode ir lá e entrar lá e ver o Comunidade aí pelo seu computador também, né? Pelo YouTube, enfim, está disponível para você assistir. E pode mandar o seu e-mail para a gente para interagir, mandar sua sugestão de entrevista para o tvlcomunidade@câmarablu.sc.gov.br.
Por falar em .com.br, né, falar de computador, o Werner Kesk, que é programador de computador, é o nosso convidado aqui para esse segundo bloco do TVL Comunidade. Ele que tem uma história já há bastante tempo, né, da área da informática, de aplicativos aqui da nossa cidade, é empresário, né, Werner? Tudo bem com o senhor? Sim, tudo bem. Obrigado pela sua participação, Werner Kesk, que tem agora um livro também, né, que o Carlos Tonetti, jornalista, fez aqui para homenagear a empresa do Werner, que é a WK Sistemas, 1984, o ano em que fizemos contato. Já está disponível aí também para quem quiser, né, Werner? Conta a história da empresa, a sua história também. Bom, vou ter que começar pela minha história. Que começou, aliás, com a CETIL na área. Com o CETIL, em 1972. E eu entrei lá como perfurador de cartões, conforme está no livro também, para quem quiser acompanhar, né? E trabalhei lá durante vários anos, 11 anos, né? E a maior parte do tempo como programador de computador. Iniciei na perfuração de cartões, fui para operador de computador. Naquela época, uma mainframe, computador grande, nada comparado ao que é hoje. Né? E logo fui para a programação. E fiquei lá até o final de 1983. E em 1984 eu pedi a conta no CETIL, saí da empresa onde eu trabalhava, abri minha empresa dia 2 de janeiro de 84 e no meu primeiro trabalho eu conheci minha esposa numa corretora de seguro, a Erco, ligada à companhia Ering na época. E nós noivamos em maio e casamos em setembro. Ela também daí entrou na sociedade em setembro. Tudo em 84, por isso. Isso, tudo em 84. Do livro, então. Isso. Esse Fusca que aparece aqui na capa é porque durante a lua de mel você conseguiu encalhar o Fusca na lama. Na lua de mel, nós fomos até Aparatos da Serra, Itaibezinho, aqui no sul do estado, um lugar muito bonito. Aquele canyon, não precisa ir para os Estados Unidos, o Grand Canyon aqui é até mais bacana. Temos lugares sensacionais. Sim, aqui, né? Tem verde ali, é bem bonitinho. E no caminho de ir para lá, eu resolvi cortar um caminho e acabei encalhando o Fusca na lama. E isso é a foto que foi daí tirada. Na lua de mel. Como é que você conseguiu desencalhar esse Fusca aí, Isso foi com a ajuda de agricultor lá do local que emprestou, foi puxado com animais. Trabalheira, hein? Na lua de mel, olha só a confusão. Foi Agora, Werner, você fomentou da CETIL, né? Foi a grande pioneira da informática aqui em Blumenau que deu esse boom aqui para a cidade ficar conhecida como polo de informática? Sim, o CETIL chegou a ser o maior birô privado do Brasil, da América Latina, na época. Final de 70, início de 80. O que se fazia naquela época? O que era produzido aqui em Blumenau? A gente era um birô de serviços. Então, por exemplo, as empresas, os bancos mandavam os documentos para o CETIL. O CETIL, nós perfurávamos em cartões inicialmente. Depois, mais adiante, era digitado e entrava em disquetes ou fitas cassetes. E esse movimento era processado, saldo bancário, as folhas de pagamento, as contabilidades. E na contabilidade é que eu estava mais envolvido, daí, como programador. Cheguei a programar vários sistemas de água e esgoto, de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, cobrança bancária, ajudei também muito na cobrança bancária, fazer alterações de programa e tudo mais, implantações. Mas o que eu mais fiz foram implantações de contabilidade e eu ajudava na infraestrutura. Quando o bicho pegava, eu que muitas vezes resolvia. Bom, para que as pessoas entendam um pouquinho da tua área também, né, Werner? O que faz exatamente um programador de computador? Qual que é a atividade? Antigamente, usava-se que materiais também, né? O que tinha de estrutura para trabalhar nessa área? Mudou muito também? Mudou bastante. O que um programador faz é pegar o conceito de alguma coisa que seja possível economicamente possível, porque tudo é possível jogar no computador. Sim. Mas tem que ver se é economicamente possível,
a pensar como que a gente colocaria isso no computador, de forma também a respeitar a ergonomia, né? O layouts, o processo dos documentos, o que você quer informatizar, o que você quer informatizar, e a gente codifica numa linguagem de programação. Existem várias, eu comecei com COBOL, passei por Assembler, Pascal, C, C++, C Sharp, hoje eu estou em C++. A linguagem que eu uso hoje é C++. E o que é C++ para a gente entender também? É uma linguagem de programação. Certo. Tá? O livro, já na capa, diz que a sua empresa WK teria mudado o mundo, né, dos aplicativos, o mercado dos aplicativos aqui no Brasil. Sim. Né? Por que dessa mudança? O que a empresa fez para essa mudança? Nós fizemos duas coisas básicas, ou até mais que duas. Mas o mais importante é que a gente foi a primeira empresa a colocar o conceito de canal de venda, canal de distribuição. Não nós irmos, digamos, até ter gente que vai até São Paulo para vender. Não. A gente, naquela época, as lojas de computadores, lá, quando a gente começou a fazer isso, em 85, 86, ia lá na loja de computador e oferecia para eles vender o nosso programa lá. E dava comissionamento daí para eles. E eles também ficavam com o serviço de implantação, que não é pouco às vezes, depende do cliente. Tem cliente que aprende fácil, mas tem cliente que precisa ter muita consultoria. Vocês faziam os programas de computador e ofereciam então para as empresas Isso, fora. Essa foi uma das mudanças. Essa é uma mudança. A outra que foi feita foi o primeiro sistema nacional com janelas sobrepostas tipo Windows. Naquele tempo, quando não tinha Windows, a gente fazia janelinhas sobrepostas, simulando o Windows. Naquela época. Parecido com o que é hoje o Windows. O Windows, aliás, surgiu quando, Werner? O Windows ele surgiu no final da década de 80. Final da década de 80, sim. E vocês já tinham essa noção, basicamente, de fazer em janelas aí já. Isso. Mas esse Windows que surgiu no final da década de 80, ele era, se comparar com qualquer coisa hoje, era um brinquedo. Tá? Não, bem simples. Bem simples. É como se fosse um videogame simples comparado com um jogo moderno de computador. O Windows só começou a emplacar no usuário, quer dizer, nas pessoas em geral, com o Windows 95. E depois com 98. Apesar desses dois sistemas ainda serem brinquedos. Quem mesmo largou o Windows, um Windows para o usuário decente, decente mesmo, foi o Windows XP. Que surgiu o que na década de 2001, 2002, ali, assim, naquelas épocas surgiu o Windows XP. Agora, voltando a falar da área aqui de informática, de aplicativos, Werner, como é que está o mercado hoje aqui em Blumenau, depois de 84, agora a empresa está completando 30 anos, justamente o motivo da criação do livro também, né? Isso. Como é que está hoje aqui em Blumenau? A cidade envolve quantas pessoas no mercado hoje, para que também o nosso público conheça essa área? Nós temos 130 funcionários, colaboradores. A maior parte, quer dizer, a maior parte é na área técnica, não na área que vai para o cliente, que implanta, porque isso a gente terceiriza com o canal, né? Mesmo aqui em Blumenau. São funcionários realmente que fazem Sim, o programa, produzem realmente. Isso. E a gente daí tem os testadores, todo o nosso teste, a gente sempre testa automaticamente o software para garantir que ele funcione. Nós temos mais de 400, apesar de ser 130 funcionários, nós temos mais de 400, acho que são as 600 máquinas virtuais, computadores, que testam, garantem que o software esteja sempre de acordo, para não termos nenhum bug lá no cliente. Isso ninguém faz. E tu tens uma ideia de quantas pessoas são empregadas aí na área de tecnologia de informação aqui em Blumenau hoje? Infelizmente não. Esses dados mais generalizados eu não tenho, porque eu sou mais focado... Mas é um mercado muito aquecido? Sim, tem bastante, sempre tem bastante. Por enquanto tem bastante. Eu não sei até onde que isso vai ou como que isso vai. Infelizmente os bons programadores são difíceis de
encontrar. Porque você precisa ter isso, de certa forma, na veia, né? Tem que nascer com isso, então. Isso, é. Entendi. Você nasceu com isso, então? Você se considera um programador daqueles? Isso. Inclusive, agora, neste momento, eu não deveria estar aqui. Estou dando estágio. Eu estou dando o curso para 7 estagiários lá na empresa. De programação C++. Programadores. Sim, para 7 pessoas selecionadas, né? Da SEDUP e da FURB. Hoje, o que as empresas mais pedem, procuram, o que fazer ainda para o mercado, para atender o mercado, as exigências dos aplicativos, dos programas para atender as exigências do mercado, Werner? O que falta fazer? Porque hoje já tem de tudo praticamente no computador, né? Sim, tem, mas no computador o céu é o limite, ou não existe limite. A miniaturização ainda está ocorrendo. Não o aumento da velocidade do computador, mas a miniaturização, e eles estão conseguindo hoje, com essa miniaturização, colocar mais de um cérebrozinho dentro, digamos, de um celular ou qualquer coisa dessas, né? Qualquer computador. Então nós vamos ver muito mais coisa, nós vamos ver muito mais filmes bem produzidos, porque todos os filmes que nós vemos hoje, mesmo grandes produções que destroem o mundo, são produzidos do tamanho dessa sala aqui, em Hollywood. Tudo feito no computador. Tudo é feito no computador. A Arca de Noé aí, que parece estar passando, já estava tendo no jornal ali, lendo que o ator principal estava reclamando que a maior parte dos bichos é feita por computador, não é bicho real, não dá para pegar o bicho. Tem um percentual pequeno que é real e a maioria é virtual, né? Isso, é. E até para o ator fica mais complicado, provavelmente. Né? Ele tem que imaginar, agora aqui tem um elefante, aqui tem uma girafa e aqui tem uma formiga e está voando um pássaro aqui. Eu acho que deve ser bem... É outro mundo, né? É outro mundo, é outra realidade, né? Tem que imaginar as coisas. Né? Só o cinema, se a gente pensar só no cinema, olha a vastidão de coisas que nós temos que a gente pode usar para fazer programas, né? Werner, nosso tempo já está se esgotando aqui. Vamos divulgar aqui também, né, os contatos. Sim. O Gustavo Bilinski vai colocar na tela aí para a gente divulgar também aqui como as pessoas podem fazer para comprar o livro aqui do Carlos Toné, que foi escrito pelo Toné, né, e conta a história da WK Sistemas do Werner Kesk, que é nosso convidado. E lembrando que todo o valor que é pago pelo livro, que não está nas livrarias, vai para a APAI, né? Isso. Diretamente para a APAI. Não vai nada para a empresa e sim para a instituição que é a APAI, né? Sim, você já deposita na APAI. Deposita para esse número aí da conta da APAI. Isso. E aí manda o comprovante para a empresa, né, que vocês entregam o livro daí, né? Isso, nós remetemos pelo correio simples aí. Ótimo, então. Werner Kesk, obrigado pela sua participação. Um abraço, viu? Parabéns. Obrigado. Werner Kesk, que é programador de computador, veio contar um pouquinho da história da empresa dele, da vida também como profissional. Está lançando agora um livro dos 30 anos da WK, né, contando um pouquinho da história da informática, dos aplicativos também aqui na nossa região. Grande abraço a todos. Finalizamos por aqui o TVL Comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.